A paz do Senhor, igreja. Nesse momento, vamos aquietar o nosso coração para podermos sincronizar com Cristo, com o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Vamos deixar as coisas desse mundo e focar agora nas coisas espirituais. Ouça o prelúdio. Sem meu Jesus, não consigo viver. É Jesus quem diz assim: sem mim nada podes fazer. Sem meu Jesus, não consigo viver. É Jesus quem diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. O mundo não dá paz como a paz de Jesus meu Senhor. Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. O mundo não dá paz como a paz de Jesus meu Senhor. Procurei no mundo a paz para o meu coração. O mundo só me deu tristezas e desilusão. Procurei no mundo a paz para o meu coração. O mundo só me deu tristezas e desilusão. Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. O mundo não dá paz como a paz de Jesus meu Senhor. O mundo não dá paz como a paz de Jesus meu Senhor. O mundo não dá paz como a paz de Jesus meu Senhor. Amém, queridos? Senhor nosso Deus, Pai amado, muito obrigado por essa oportunidade, Senhor, de fazermos parte da sua família. Fica conosco nesse culto. Senhor, dirige segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Fala ao coração do teu povo. Traz as instruções, traz a alegria, traz o renovo e a esperança para cada um, em nome de Jesus. Amém. Amados, hoje nós vamos ler a palavra de Deus em 2 Pedro, no capítulo 1. Veja, muitas vezes nós ficamos nos perguntando sobre o que precisamos fazer para ter uma vida ali diante de Deus que o agrade, uma vida que nos encha de satisfação, que nos preencha de alegria e também que seja uma vida que honre ao Senhor. Nesses dias tão difíceis que nós vivemos, nós precisamos saber disso. E aqui Pedro, ele vai falar um pouquinho sobre isso. Bem, queridos? Hoje o nosso culto vai ser um pouquinho diferente que os demais, um pouquinho mais curto, mas também de grande relevância para a nossa fé. Vamos ler 1 Pedro. Vamos ler a partir do versículo 3, que diz assim: seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória, virtude e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas
vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, à perseverança a piedade, à piedade a fraternidade e à fraternidade o amor. Porque essas qualidades, se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, sempre terei cuidado de lembrar-lhes estas coisas, se bem que vocês já as sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considero importante, quando estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. E eu me empenharei para que, também depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar destas coisas. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, somos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigido a voz que disse: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com ele e no santo monte. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça nos corações de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém da interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. Bem, queridos, essa é a palavra desta noite, mas nesse momento vamos orar a Deus para que Ele fale aos nossos corações. Aproveite esse momento dos louvores para pedir que Deus fale ao teu coração. Amém? Pai o coroou.
Queridos, hoje é comemorado o Dia das Mães e nós queremos agradecer a Deus pela vida de criatura tão excelente. Mãe é algo muito especial. E neste ano e no ano passado, onde perdemos muitas mães por conta da pandemia, muitas mães perderam filhos, nós queremos que Deus venha consolar o coração daqueles que estão em luto. Então nós vamos orar. Ore você aí também na sua casa, no seu lar. E vamos juntos levantar um clamor ao Senhor pelas nossas vidas e pelas vidas das nossas mães. Bem, queridos? Senhor nosso Deus, Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos dá de falar contigo, Deus. Obrigado, Senhor, por ter nos dado as nossas mães. Pai, muito obrigado pelo que o Senhor deu a cada um de nós, a oportunidade de conhecê-las. Há aqueles que ainda não tiveram essa chance de conhecer as suas mães, Senhor, que o teu amor também os alcance. Senhor, esse amor que excede todo entendimento. Senhor, aqueles que perderam as suas mães, que o Senhor possa confortar os seus corações. Senhor, que o Senhor possa consolá-los. E a estas mães maravilhosas que perderam seus filhos, Senhor, que o Senhor também possa consolar os seus corações e confortá-los. Nós sabemos, Senhor, que muito embora haja as dificuldades, haja o luto, haja a tristeza, Senhor, o Senhor continua cuidando de nós. Pai, abre as nossas mentes e os nossos corações para recebermos também o seu amor, que vai além do amor de mãe. Pai, abençoa todas as mães neste país, nesta cidade, nesse estado, Pai, neste bairro, na nossa igreja. Pai, em nome de Jesus, alcance cada uma e nesse dia que elas possam receber algo especial da Tua parte, Deus. Em nome de Jesus, nós as abençoamos e nos alegramos com elas, Senhor. Pai, oramos assim, em nome de Jesus. Queridos, levante a cabeça e vamos adiante, porque essa é a vontade do Senhor. Amém? E mães, que nesse dia especial, que Deus possa abençoá-las. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, refrigera minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, vou vencendo as barreiras em nome do O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, refrigera minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, vou vencendo as barreiras em nome do Senhor. Muito bem, irmãos, aqui o texto de 2 Pedro, ele começa dizendo assim: seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Aqui o apóstolo Pedro, aquele apóstolo que esteve com Cristo no dia em que Cristo foi glorificado lá no monte, que apareceu
Elias e Moisés e falavam com Cristo, Pedro era um daqueles que estavam ali com Jesus. E ele viu toda essa transfiguração de Cristo, todo esse poder de Cristo. Então ele foi testemunha ocular daquilo que Cristo havia passado e feito. E aí ele fala assim que o divino poder de Cristo nos deu tudo o que nós necessitamos. Presta atenção nisso, irmãos, é importante. Tudo que nós necessitamos para uma vida piedosa nos foi dado por Cristo, pelo poder divino de Cristo. E como isso aconteceu? Isso foi por meio do conhecimento daquele que nos chamou. Ou seja, foi através de Cristo, de termos conhecido a Cristo, que nos foi dado tudo aquilo que nós precisamos para ter uma vida plena diante do Senhor. Os irmãos creem nessa palavra? Mais que crer, nós temos que colocá-la em prática. Dessa maneira, Ele nos chamou, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Olha que interessante isso, meus queridos. Porque Deus nos deu todas as coisas que nós precisamos, Ele nos deu também as suas grandiosas promessas, grandiosas e preciosas promessas. Então saiba, Deus prometeu coisas incríveis para nós, para você, para que por meio dessas promessas que nós recebemos, primeiro, nós nos tornássemos participantes da natureza divina. Então, se nós temos uma natureza divina hoje, isso graças às promessas de Cristo. E também fugíssemos da corrupção que há no mundo. Então vamos entender isso aqui. Ele nos deu essas promessas para que por essas promessas nós nos tornássemos participantes da natureza divina de Deus. Mas também nós fugíssemos das coisas terrenas, das coisas que geram o pecado, né? A corrupção que há no mundo, a sua cobiça, nós precisamos fugir disso. Bem, queridos? E aí ele vai dizer no versículo 5: por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude. Ou seja, nós precisamos pegar toda a nossa fé, tudo aquilo que nós cremos no Senhor, a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, e acrescentarmos as virtudes, a uma maneira santa, a uma maneira digna de viver. Né? Não adianta nós termos fé em Cristo e andarmos de qualquer jeito, andarmos nos nossos vícios, nas nossas paixões, nos nossos pecados. Não adianta nada ter fé e não procurar andar naquilo que é bom, naquilo que agrada o Senhor, que honra o Senhor, aquilo que é digno, na verdade. Então eu preciso pegar minha fé e juntar com as virtudes, amém, querido? Aquilo que nós já recebemos de Cristo. E veja, a virtude nós precisamos acrescentar também o conhecimento. Eu posso chamar essa virtude aqui de graça. Eu preciso ter a fé, mas não só a fé, eu preciso ter a virtude inserida na minha fé. Mas essa virtude, ela não é algo desconexo, ela não é algo, eu vou ser bom, mas eu preciso também ter uma sabedoria, um entendimento. Por isso eu preciso agregar o conhecimento à minha virtude. Bem, queridos? Porque através do conhecimento eu vou saber o que é certo, eu vou saber o que é errado.
eu vou saber o que vai funcionar, o que não vai funcionar, eu vou saber o que Cristo espera que eu faça em determinadas situações. Então, as coisas de Deus não são desconexas, nós precisamos pegar todas as ferramentas que nós temos e usá-las. E aí esse conhecimento, nós precisamos acrescentar o domínio próprio. Porque se nós não acrescentarmos o domínio próprio ao conhecimento, nós nos tornaremos arrogantes, nós nos tornaremos aquelas pessoas que acham que por saber, por ter o conhecimento, é melhor que as outras, nós nos tornaremos pessoas altivas. E pessoa altiva é contra a virtude, não é? Então veja, ao conhecimento nós precisamos colocar o domínio próprio, a humildade, porque aí estaremos fazendo jus ao que a palavra de Deus diz sobre nós. E agora veja, a esse domínio próprio nós precisamos acrescentar a perseverança. Porque, pense comigo, nós vamos nos controlando aqui, ali, acolá, com o domínio próprio, cuidando para que a nossa natureza ela não tome o controle da nossa vida. E isso é cansativo, queridos. Isso, né? O tempo todo você tem que estar esperto para que a sua natureza humana não saia do controle, não tome o controle da tua vida. Você tem que estar alerta o tempo todo. Isso nos cansa às vezes. Por isso nós precisamos perseverar, né? Continuar, né? E veja, a essa perseverança nós precisamos acrescentar também a piedade. Por que a piedade? A piedade, ela tem que fazer parte da vida cristã. Se eu não sou capaz de ser piedoso com as pessoas, isso quer dizer que eu ainda não conheci a piedade, a misericórdia do nosso Deus, o perdão do nosso Deus. Porque aquele que foi perdoado por Cristo, ele tem essa capacidade de perdoar, ele está vendo o exemplo em Cristo. Ele sabe como funciona, como Cristo o amou, como Deus teve misericórdia dele. Então, ele vai ser misericordioso também. Nós precisamos acrescentar a nossa perseverança no dia a dia, a piedade. Nós precisamos ser piedosos com alguém. Às vezes, nós somos tão duros com as pessoas, principalmente as pessoas que nós amamos. Às vezes, aqueles que estão lá fora, a gente é capaz de dar um conselho, é capaz de ser piedoso, de ajudar, mas os nossos familiares, às vezes, nós somos impiedosos com eles, somos duros, né? Esse camarada aí, já fiz tanta coisa por ele, que isso, não vou mais ajudar, não vou fazer, não vou falar mais nada, eu só observo. Irmãos, precisamos acrescentar a piedade à nossa perseverança. Amém, queridos? Que o Espírito Santo de Deus fale agora no teu coração. E essa piedade nós precisamos acrescentar a fraternidade. O que é a fraternidade? Fraternidade nós podemos traduzir como amizade, não é? Precisamos ser amigos das pessoas, precisamos ter um círculo de amizade aonde quer que passamos, cultivar isso. E sabe, irmãos, eu demorei muito para entender isso, porque eu era uma pessoa que não tinha amigos, não porque não fosse capaz de fazer amigos, mas eu não gostava, eu era brigado com o mundo. Então, no trabalho, onde
a pessoa quer falar comigo, fala, se não quer, eu ficava na minha lá, né? Mas, uma vez que nós conhecemos Cristo, nós precisamos ser fraternos. Precisamos ser pessoas que cultivam a amizade, que falam com outras pessoas e que, ao falar, fale de Cristo também. Como eu vou falar de Cristo numa pessoa se a pessoa não tem amizade comigo, não me conhece, né? A pessoa precisa conhecer como eu vivo, aquilo que Deus fez na minha vida. E como que as pessoas vão conhecer? Se eu cultivar uma amizade com ela, na verdade. E veja, através da amizade você também vai conhecendo as pessoas, vai conhecendo suas necessidades. Então você vai poder orar por ela, você vai poder falar de Cristo para ela, você vai poder aconselhá-la. A gente só aconselha amigos, o estranho não vai te ouvir. É muito difícil, pode acontecer, mas é difícil. Então nós precisamos aliar a fraternidade à nossa piedade, bem queridos? E a essa fraternidade nós precisamos adicionar também o amor divino que nós recebemos. Sem ele vai ser difícil você fazer as demais coisas. Então todas estas coisas juntas, todas elas, nós temos com essas coisas as condições para vivermos uma vida plena diante do Senhor. São essas coisas que nós necessitamos para que a nossa vida possa caminhar, a nossa vida cristã, a nossa vida com Jesus. E veja, porque se estas qualidades, versículo 8, se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes, improdutivos. Ou seja, você não vai ser aquele crente que não faz nada. Muito pelo contrário, se essas coisas estiverem crescendo em você, você vai ser um crente operoso na obra do Senhor, usado na obra do Senhor. Você vai ser produtivo na obra do Senhor. Amém, igreja? Amém? Todavia, se não as tem, está cego. Olha que coisa. Só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Olha, se nós não tivermos estas coisas agregadas à nossa fé, irmãos, nós estamos cegos, diz a palavra do Senhor. Só enxergamos o que está perto. E estamos nos esquecendo da purificação dos nossos pecados. Então, estas coisas, elas também ajudam a limpar toda a sujeira que há dentro de nós. Bem? Então, veja quais são essas coisas: a fé, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor. Bem? Bom, seguindo aqui ele diz: portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma jamais tropeçarão. Então, ele está falando que nós precisamos consolidar o chamado que Cristo fez a cada um de nós, consolidar esta eleição, bem? Agindo desta forma, porque se for assim, jamais nós vamos tropeçar, bem? Seguindo ele fala: e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, para entrarmos no reino do Senhor providos, lembra da pregação que nós falamos das virgens, das 10 virgens? Então, para entrarmos lá nós precisamos ter o azeite, não é? Para entrarmos lá nós precisamos estar cheios de Deus, cheios de Cristo. E agora, na segunda parte,
ele vai para um outro tema. Ele fala assim: por isso, sempre terei cuidado de lembrar-lhes estas coisas, se bem que vocês já as sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Ou seja, ele estava falando que o desejo dele era lembrar os cristãos dessas coisas e que eles já sabiam, né, dessas coisas, que eles já estavam firmados na verdade que haviam recebido. E aí ele continua: considere importante, quando estiver no tabernáculo desse corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que, também depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se destas coisas. Então ele estava falando assim, que enquanto ele estivesse nesse tabernáculo, enquanto ele estivesse vivo, ele ia despertar a memória dos crentes sobre estas coisas que ele havia falado, né? E ele fala assim, que Cristo já havia revelado que ele iria partir, mas mesmo assim, depois da partida dele, ele se empenharia que os crentes fossem sempre capazes de lembrar dessas coisas. Então ele iria ensinar a outros, ele iria deixar escrito nas cartas, ele iria fazer de tudo para que estas coisas sempre estivessem vivas na mente dos crentes. Ora, irmãos, se esse era o desejo de Pedro, então nós cremos que isso aqui era algo extremamente importante para a vida dos crentes. Amém, queridos? E realmente é importante. Senão ele não haveria falado que se empenharia, até mesmo depois da partida deles, que os irmãos fossem capazes de lembrar destas coisas. Amém? E aí ele segue dizendo, agora acerca do Evangelho: de fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor, Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ou seja, ele está falando aqui, isso aqui não é baboseira, isso aqui não é uma fábula, né? Nós fomos testemunhas oculares, nós vimos esse Cristo, nós vimos o poder deste Cristo. E aí ele fala no 17, ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória ele foi dirigido à voz que disse: este é meu Filho amado, em quem me agrado. Nós vimos e ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. Então ele está relatando aqui, olha, nós vimos Cristo sendo transfigurado, e a voz que dizia do alto: este é meu Filho amado, em quem me agrado. Ouvi-o, e veja, ele está testando aqui o poder de Deus, ele está dizendo que foi uma testemunha ocular, ele está chancelando isso. E aí ele vai falar assim: assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como uma candeia que brilha num lugar escuro, até que o dia clareie, a estrela da alva nasça no coração de vocês. Ou seja, se nós dermos ouvido a essa palavra, que foi ministrada pelos profetas antes deles, acerca desse Mestre, acerca desse Cristo, se nós fizermos isso, será melhor para nós. E aqui ele ainda diz uma coisa: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém da interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Ou seja, toda essa Escritura, toda a palavra de Deus, ela não foi criada por homens. A origem dela, muito embora homens tenham escrito as profecias, a Escritura, ela teve a sua origem em Deus, nosso Pai. E veja, não é da vontade do homem, mas de Deus, que aqueles homens falassem a sua santa mensagem.
E sabe, irmãos, às vezes nós ignoramos a santa mensagem que provém de Deus. Quando nós damos ouvidos a argumentos humanos, filosofias humanas, psicologia. Por isso que toda profecia nós temos que analisá-la e colocar ali lado a lado com a palavra de Deus para ver se elas batem, porque a verdadeira profecia da Escritura ela não provém da mente humana, mas da mente de Deus. Então, nós precisamos sempre estar atentos a isso. Não saia ouvindo qualquer tipo de profecia sem analisar, sem colocá-la em par com a palavra de Deus, para que você possa analisá-la segundo as Escrituras. Porque hoje tem muitos falsos profetas por aí. Aqui no tempo de Pedro, se você olhar no capítulo 2 em diante, você vai ver que no tempo dele já havia falsos profetas no meio do povo. Hoje, então, nem se fala. É importante nós termos esse cuidado, queridos, de ouvir a verdadeira profecia contida nas Escrituras, pois são elas que nos trarão vida, são elas que nos direcionarão nesses caminhos da vida. É a verdadeira Escritura, a profecia da Escritura que vai te manter em pé e te fazer chegar até Jesus Cristo, naquele último dia do Senhor. Amém? Que essa palavra traga paz ao teu coração, traga alimento para o teu espírito, que ela traga forças para que você possa continuar caminhando. Irmãos, nós fomos chamados para algo glorioso. Não tema, não olhe para trás, não desanime, levante tua cabeça e siga teu mestre, porque as recompensas estão nos aguardando lá no final. Amém, queridos? Deus continue abençoando tua vida. Tenha uma semana maravilhosa na presença do Senhor Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, Pai querido, encomendamos o teu povo debaixo da tua graça, debaixo do teu amor, debaixo, Senhor, das tuas consolações. Pai, continua com teu povo, traz a paz, guarda cada um e cobre a eles e seus familiares com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Pai, que o teu amor, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do teu Santo Espírito seja com a tua amada igreja hoje e sempre. Amém.